No vídeo de hoje nós veremos qual a relação de Zoro em One Piece com o Zen Budismo através do seu golpe 108 Desejos Mundanos. Porém, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. Se você é novo por aqui, tem uma proposta a você. Assista 3 vídeos do canal e se você achar pertinente com o seu cotidiano, considere se inscrever no mesmo. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje. Zoro, sem dúvida, é um dos principais personagens de One Piece e um dos mais chaves para ajudar o Chapéu de Palha a conquistar seu objetivo de se tornar o rei dos piratas. E esse personagem, assim como a maioria dentro de One Piece, é rico em referências históricas, culturais e até filosóficas e religiosas. E é isso que nós iremos dissecar um pouquinho hoje, vendo qual que é a relação dele com o budismo. No entanto, antes aqui eu quero fazer um alerta. Geralmente, quando pego esses traços, as pessoas tendem a generalizar, tal como eu fiz do Luffy e seu modo de vida, no qual eu relaciono com o estoicismo. Aí todo mundo começou a falar, eu sabia que o Luffy era estoico e tudo mais. Pera lá, gente, vamos com calma aqui. Por quê? O Oda, ele não tem compromisso com as suas referências que ele põe dentro da obra, e sim com a própria obra em si. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele não quer ser fiel naquilo que ele está se inspirando. E ele deixa muito claro que ele só se inspirou. Isso não quer dizer que aquele personagem terão todos aqueles aspectos. E agora nós faremos o mesmo processo com Zoro, identificando aqui algumas coisas do Zen Budismo. E o principal fator aqui é o golpe dele, 108 Desejos Mundanos. Primeiro, vamos entender como essa expressão funciona dentro do budismo, e depois nós vamos para a obra de One Piece. Bom, 108 Desejos Mundanos refere-se como se equivalente aos pecados para nós aqui do ocidental. Coloque em todas as aspas possíveis. Por quê? A visão de pecado aqui é diferente. Desejos mundanos é aquilo que nos prende à terra, como o próprio nome diz, que nos prende a essa vida material, que nos impedem de achar a iluminação e, consequentemente, evoluir. Ou seja, são 108 desejos, como ira, raiva, amor, vaidade, ciúme, cobiça, entre outras coisas, que nos faz deixar de ver algo maior para ver algo menor, focando só nesse momento, naquilo que é carnal. E um dos princípios do Zen Budismo é justamente fazer a gente transcender, de alcançar o Nirvana. Pera aí, não estou me referindo aqui àquela banda grunge das décadas de 80 e 90, o Nirvana. Nós estamos falando como esse estado de transcender, quando você consegue se desconectar com o mundo. Então, o que seriam esses desejos carnais, esses desejos mundanos? Elementos que nos afastam. Então, para você conseguir superar e achar a sua iluminação, você tem que libertar-se dessas situações. E isso não quer dizer que você vai excluir da sua vida, que nunca mais você vai fazer. É interessante aqui que até a diferença entre o budismo e a nossa ideia de pecado ocidental é que o pecado você tem que evitar a todo momento. Corta, exclui da sua vida. Já o desejo mundano é aquilo que você vai buscar o equilíbrio. Então, você pode fazer esses 108 itens aqui. Só que o que acontece? A partir do momento que você foca só num e vive em função desses desejos, esse é o problema. Uma das máximas do budismo é procurar o caminho do meio. Você não pode exceder para nenhuma das pontas. Desde que você faça esses atos tendo clareza do conhecimento e não deixando que eles te excluam de fazer algo maior, de buscar sua iluminação, não tem problema nenhum. A grande questão é você ter clareza e consciência daquilo que você quer atingir e daquilo que está impedindo de você chegar até onde você quer. E agora vamos entrar um pouquinho aqui em One Piece. Quando é que o Zoro usa esse golpe na maioria das vezes? Quando ele está em situações muito difíceis, assim, que exigem muito dele e que algumas das vezes ele perde o controle dele. Ele fica desesperado, ofegante e tudo mais. Vamos trazer aqui alguns exemplos. Em Skypiea, quando ele está enfrentando o atirador, ele mesmo reconhece que ao lutar espada contra armas de tiro, ele está em plena desvantagem. No entanto, não adianta nada ele se apegar a esse sentimento de derrota, de desespero e tudo mais. Ele não vai atingir nada com isso. Então ele foca, respira e solta seu golpe 32 desejos mundanos.
Aí você deve estar se perguntando, peraí, não são 108 desejos? Por que ele falou apenas 32? Que aqui é a grande referência. Ele usa 3 espadas. Se ele usa uma espada, 32. Se usa 2 espadas, 64. Se ele está com as 3 espadas, 108 desejos mundanos. É só fazer uma continha de multiplicação e divisão. Bom, como eu não sou muito bom nisso, deixo isso para quem manja mais, né? Vamos lá, vamos seguir o baile. E a grande questão é que após isso, essa concentração dele, que ele se liberta desses sentimentos que afundam, que o prendem, ele vai e consegue vencer a batalha. Um outro exemplo aqui, até uma piada, é quando eles estão passando pela Aqua Laguna dentro do trem, que eles têm que furar aquela onda. E o Luffy solta. E aí, Zoro, quanto é 108 vezes 2? Ele, por quê? Porque nós vamos unir nossos golpes para conseguir furar essa Aqua Laguna. Então, ou seja, o próprio Luffy sacou a ideia do golpe dele e falou, pediu para multiplicar. E ele fala, não sei, mas a gente vai fazer 300 golpes, 300 desejos mundanos. Ou, segundo o mangá, 300 pounds. E eles conseguem superar a Aqua Laguna. E o último exemplo aqui é em Enies Lobby, quando ele tem que lutar contra os membros da CP9 algemado junto do Sop. Então ele, de novo, ele começa a se concentrar e usa os 108 golpes, os 108 desejos mundanos. Enfim, ele está com alguma coisa que está desviando o foco dele, ele invoca esse poder. Se bem que depois isso se acaba se tornando meio que corriqueiro. Ele vai usando de qualquer forma, meio que se tornando um golpe típico dele. E aqui cabe outras referências que ele vai usando outros nomes dentro do budismo nos seus golpes. Mas aí deixaremos para outros vídeos. Eu também percebi algumas características de um monge budista dentro do Zoro. Para ser mais específico, de um monge guerreiro. Bom, boa parte das artes marciais no Oriente, ali China, Japão e tudo mais, nasceram desses monges zen budistas. Qual que é a grande questão aqui? Há de se destacar aqui que isso não é especificidade do budismo e na China. E sim, podemos ter também o shintoísmo, o hinduísmo, o taoísmo e entre outras religiões que junta esse equilíbrio entre corpo, mente e alma. Em vários momentos dentro de One Piece, nós vemos o Zoro meditando. Se bem que a maioria dele está dormindo. Mas, alguns momentos ele está ali, ó, em pleno estado de neutralidade, sei lá, no qual ele tenta deixar a mente vazia. Tanto que aqui nós temos alguns exemplos, como o Brook pedindo para ele para meditar junto dele. Ele deixa. E o Brook não para de falar. Sempre está ali, não sei o que, aquele outro. E o que o Zoro acaba fazendo? Tirando o Brook de forma assim, meio ríspida, né? Brucutu. Fala, deixa eu meditar em paz, rapaz. É lógico, essa cena aqui nós usamos mais como alívio cômico, mas é um exemplo aqui de que ele está usando, o Oda na verdade, né, está usando uma referência desses monges guerreiros dentro do One Piece. Uma vez que, para você estar numa batalha, você não pode pensar em mais nada, você tem que concentrar naquele foco que você precisa. E só para ilustrar um pouquinho mais esse exemplo, citarei aqui alguns dos princípios que esses monges têm que ter de uma forma bem genérica. Um deles é a honra e lealdade. O Zoro é prato cheio nisso, uma vez que ele sempre faz questão de honrar e ser fiel ao máximo possível o Chapéu de Palha. O grande exemplo aqui é em Thriller Bark, quando Bartolomeu Kuma passa um pouco de sofrimento do Luffy para ele. Ele inclusive não deixa que o Sanji vá fazer, ele mesmo faz. Então ali ele passa a sentir todas as dores do Luffy. O outro é a gentileza e empatia. Calma, a gentileza aqui é de você se pôr no lugar do outro e fazer coisas que vai beneficiar os demais. É não ser egoísta. Não é aquela gentileza no sentido de ser dócil, carinhoso, até porque ele é um brucutu de primeira linha, né? Ele é ríspido, mas ao jeito dele, ele se coloca no lugar dos demais e ajuda. Um grande exemplo é, por que no início da série ele inicia preso ali? Por quê? O Helmep, lá o filho do Morgan, estava maltratando
a dona do restaurante e a menininha lá se impôs. E ele não deixou que atrocidades maiores acontecessem. Então ele se pôs no lugar. E na série nós podemos trazer vários outros exemplos. E um terceiro e último exemplo que eu trago aqui é a noção de realismo. Vocês têm que estar conectado com o que de fato está acontecendo, sem idealizar, sem pensar demais. E o Zoro é isso em pessoa. Tanto que desde o início ele tem ciência que para ele se tornar o maior espadachim, ele terá que enfrentar o Mihawk. E logo depois do primeiro embate, ele percebe que ele está muito atrás. E o que ele vive fazendo depois? Se preparando, treinando. Tanto que se ele não está fazendo nenhuma atividade, ou ele está poupando energia, ou praticando. Nesse ponto aqui dessas características dos monges zen budistas, nós podemos trazer aqui um outro paralelo com o Bushido, que é o caminho do guerreiro, ou o caminho do samurai. No entanto, aí eu deixarei um vídeo todo dedicado a isso. Então fica assim. E aí, conseguiu fazer a relação entre Zoro e o Zen Budismo e dessa forma compreendendo um pouquinho melhor a personalidade do personagem? E para fechar, eu quero fazer a sessão de agradecimentos que vai ao canal Narrativando, que tive uma conversa assim muito esclarecedora sobre a questão de referências de personagens. Muito obrigado. Fica aqui o card do canal dele, vale muito a pena conferir. Ao Enzo, que sempre que eu falo de One Piece troca algumas mensagens, e também a Lilian, que sempre me ajuda no canal como um todo. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!